valendo. Boa noite, nobres, queridos irmãos. Com muita alegria que Robson e eu estamos aqui reunidos com o objetivo de tornar cada vez mais o processo do esclarecimento e também todo o pedido que a espiritualidade nos fez desde sexta-feira. Tivemos uma live muito boa, cheia de experiências. Tivemos uma resposta um pouco maior e mais emocionante do que imaginávamos, mas a pedido do próprio Equenaz, reservaríamos um dia da semana para que pudéssemos gravar e postar as perguntas que foram realizadas na sexta-feira. Então, com esse objetivo, nós dois nos encontramos aqui para dar continuidade à live de sexta-feira. Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal. Um comentário que teve sexta-feira e que eu gostaria de ler, porque acho importante, que é sobre as perguntas que são feitas, né? Então, Reginaldo Sacramento, que é um seguidor já antigo, ele falou assim na sexta-feira: ouvindo as lives do canal e compreendendo um pouquinho o motivo das mensagens, tive vergonha das minhas perguntas iniciais aos mentores. Agradeço muito os estudos e explicações. Reinaldo, nós falamos sobre isso na sexta-feira ainda, né? Não tenha vergonha das suas primeiras perguntas, não. Elas foram lindas, maravilhosas e especiais. Graças a estas perguntas, né? Gratidão a estas perguntas que te trouxe ao nível de compreensão que tu se encontra hoje. Mas se não fosse elas, talvez você não tivesse chegado aqui. A gente não sabe quais seriam os caminhos e quais seriam os processos se nós tivéssemos feito algo diferente ali atrás. O que importa é que fizemos e que nos trouxe até onde estamos e sendo quem somos. Isso não tem preço. Então, obrigado. Não tenha vergonha, não. Faça mais e mais e mais. Sem aprender as primeiras letras não se chega no vestibular e na faculdade, né? Exatamente. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, amado Mestre, agradecidos somos por este momento tão nobre, em que juntos nos reunimos para servir em Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo amor, pela paz e pela luz. Neste momento, Senhor, rogamos a Ti o auxílio dos bons espíritos, para que possam nos auxiliar, nos amparar e nos fortalecer neste caminho tão belo do aprendizado. Desta forma, Senhor, agradecidos, damos por início esse trabalho e rogamos o Teu auxílio e o auxílio dos benfeitores espirituais, para que juntos possamos aprender, crescer e evoluir. Permita, Senhor, que na presença dos benfeitores do amor, nossas faculdades mediúnicas estejam a serviço do amor e da caridade. E nos envie, Senhor, o irmão de luz mais indicado a conduzir, a orientar e a dirigir os trabalhos desta noite. Que assim seja. Bendito seja o nome santo de Deus. Bendito seja a presença sublime do Criador. Bendito seja a luz que nos ampara, que nos cura, que nos guia e que nos protege. É com imensa alegria, meu querido filho Robson, que estamos aqui para prosseguir
tão bela noite de ensinamentos que Deus nos permitiu há poucos dias atrás. Agradecer a presença de todos que ali tiveram, apoiando, emanando a vibração capaz da transformação rápida, imediata e eminente na psicosfera do coração e do corpo de cada um. Inúmeras curas foram realizadas, como ainda serão realizadas. Inúmeras cirurgias de ordem física, moral e espiritual se concretizam a cada trabalho. Mas toda vez que nos reunimos para falar de Jesus, então estas forças ampliam-se em amor, em plenitude e, acima de tudo, em esclarecimento. Porque Jesus, o sábio peregrino das galáxias, aqui nos disse que a verdade viria e a verdade nos libertaria. Mas jamais podemos esquecer que Jesus é o próprio caminho, a própria verdade e a própria vida. Então, neste momento, 2 ou mais já nos reunimos em seu nome. E então, ele junto de nós se manifesta com sua plenitude maior, com seu amor absoluto. Como hoje não é dia de falar, então, estas poucas palavras já dizem a importância que temos neste momento. Como você está, meu filho amado? Muito feliz, mentor, por essa oportunidade. Muito feliz de poder colaborar com esse trabalho belíssimo e de ajudar, né, nessa caminhada de esclarecimento das pessoas. Amém. Eu gostaria então de iniciar com as perguntas, mentor. A primeira delas é da Amaranta Ribas, e ela fala o seguinte: querido mentor, por favor, nos fale sobre aborto espontâneo. Perdi pela segunda vez consecutiva. Será que fiz algo errado que causou isso? Tem ainda algum espírito aguardando para reencarnar por mim? Obrigada. Olá, minha querida filha. Primeiramente, não fizeste absolutamente nada de errado. Os processos reencarnatórios nem sempre se concretizam com o renascer de uma alma ou reencarne de um espírito. O processo de ser acalentado pelo amor, de ser envolvido pelos laços da família, geram no espírito que passa pelo processo do despertar na matéria ou no processo todo de densificação do seu estado espiritual para a proximidade de seu corpo físico. Geram inúmeros processos de provações, de esclarecimentos e de crescimentos nos espíritos. Por isso que toda a reencarnação é muito bem planejada, muito bem estruturada, pois do instante em que pai e mãe aceitam gerar aquele feto e o espírito aceita reencarnar, começa todo um processo que já vai depurando todos os processos energéticos de ambos os envolvidos. Por mais que a família seja além de 3, 4 ou mais pessoas envolvidas nas reencarnações. Nesse caso, referia-me a gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. O processo que envolve é muito maior, porque tem irmãos, tem tios, tem tias, e tudo isso foi muito bem estruturado para que aquele espírito
tivesse a oportunidade de agregar à energia de todos. Pois bem, muitos dos espíritos, quando começam o processo do reencarne, sentem-se abatidos e muitas vezes recuam ou recusam a oportunidade da reencarnação, gerando, por assim, abortos espontâneos. Mas também há inúmeros outros casos e situações em que o espírito necessitaria apenas de um período, de um curto espaço de tempo, junto daquela egrégora energética familiar, para que então pudesse sim reequilibrar as suas forças espirituais, dando por término aquele processo de reencarne, de resgate e de transmutação energética. Assim como também é comum vermos espíritos recém-nascidos que já entram no processo do regresso à pátria espiritual pelo desencarne prematuro. Muitos desses irmãos, queridos filhos amados de Deus, cumpriram a sua tarefa e precisavam daquele choque anímico, daquele momento, para que juntos pudessem congregar do amor universal gerado pelos laços sanguíneos e pelo processo de zelo de uma gravidez. O seu caso, minha querida filha, sim, você ainda terá e tem e carrega consigo a energia materna gerado pelo seu próprio ventre. Então, não se desespere. Este irmão que prematuramente retorna ao mundo dos espíritos leva consigo o amor, a paz e a gratidão por ter feito parte constante de ti e daqueles que te envolvem. Obrigado, mentor, pelas palavras consoladoras. A Luciana Umbelino Tiemann pergunta assim: Boa noite, mentor. Gostaria de saber o que é ter luz. Muito se fala sobre iluminação do espírito, mas tenho muitas dúvidas sobre isso. As terminologias humanas que não exemplificam o que na verdade é o ser humano. Ser luz é algo criado para que nós possamos compreender aonde existe a ausência completa ou parcial, ou a presença de algo que faça enxergarmos além do que as nossas percepções. Veja, por exemplo, a luz do sol. Por onde ela passa, ela ilumina, gera vida, gera expectativas, cria soluções. Quando em desequilíbrio, causa também possíveis queimaduras. Diante deste contexto que o ser humano pensou na terminologia da luz. Sermos seres luminosos quer dizer iluminar por onde passamos, trazer a luz por onde caminharmos. Mas a sua pergunta é muito pertinente. Que luz é essa então, Oikenaz? A luz que nos referimos é a luz que emana constantemente do centro do universo e que irradia em nós no estado mais primitivo ao estado mais esclarecido. Refiro-me ao amor. O amor, aquele capaz de gerar o perdão, aquele capaz de gerar a tolerância, aquele capaz de sustentar a paciência e fazendo que desta forma, unidos pelo um único propósito, possamos buscar a cada dia uma vírgula maior de esclarecimento, tornarmos-nos mais cultos, mais elevados em questões culturais, físicas, emocionais. E assim o ser humano vai compreendendo a unicidade e a complexidade a qual está envolvida.
Então, começa a perceber que o corpo terreno, ele é transitório. Porém, mesmo transitório, ele exige muita transformação ao redor. Então, nesse processo ao qual entramos agora, descobrimos imensamente as inúmeras possibilidades, como a desmistificação de muito do que foi nos passado pelo poder, pelas religiões, pelas filosofias interpretadas de formas equivocadas, e o despertar do mundo invisível próximo e junto do mundo físico. Este descortinar da imortalidade da alma é que vai fazendo que a cada instante o espírito avance mais. É como uma pequena aliança no dedo de uma criança. Conforme ela vai crescendo, aquela aliança não fica mais apta de ser usada ao seu dedo, pois começa o processo do estrangulamento e chega até a gangrenar muitas vezes. À medida que aquela criança cresce, aquela joia é trocada, aumentada nos seus milímetros, até que chegue na fase adulta, aonde cada ser humano terá um tamanho diferente. Claro que este exemplo não explica literalmente a evolução do ser humano, pois existem muitas pessoas esclarecidas que possuem dedos finos, mas é apenas um comparativo de que, à medida que crescemos como seres imortais, que avançamos, que amadurecemos como seres imortais, precisaremos de roupagens diferentes que comportem a estrutura que ali naquele corpo necessita. Desta forma, queridos irmãos, compreendemos que ser luz e iluminar nada mais é do que avançar, do que crescer e do que se tornar aquilo que viemos ser. E Jordelei esqueceu os aparelhos ligados. Muito interessante, mentor, a transição, né, da pergunta dela, que ela perguntou ter luz, e na sua resposta ser luz. Acho que é para a gente refletir. E a Andréia Costa, ela pergunta assim: semana passada perdi outra gatinha atropelada na porta de casa, de nome Filó. Um irmão de bom coração que tentou socorrer disse que havia um gatinho ao lado até ela partir. Algum consolo? Todo ser possui amparo da espiritualidade. Não há um único ser existente no universo, meus queridos filhos, que não exista e que não possua o amparo do Criador. Por vezes, seres semelhantes, das quais conduzem, através da brincadeira, aquele processo, por mais rápido que seja, traumatizante e doloroso. Os animais, eles não preservam a mesma sensação e memória dolorosa do que a vivência de um ser humano diante das suas provações e dos seus aprendizados. Mas todo o processo, ele causa, sim, uma espécie de dor, ainda mais quando o desencarne não é instantâneo. E nestes momentos, a espiritualidade traz junto aquele irmãozinho em espiritualidade, próximo de semelhantes, para que juntos, e aí projetado do seu corpo físico, do seu corpinho físico, possa ele estar envolvido e iluminado por aqueles seres iguais, não retendo sua informação no atropelamento, no machucado ou na dor. Precisamos lembrar que neste processo humano, meus queridos filhos, nós, seres humanos reencarnados, temos ocasionado a transformação e a mudança considerável de hábitos dos nossos amiguinhos animais, dos nossos
irmãos animais. Não que não sejam merecedores, claro que o são, mas precisamos compreender que todo o ser, ele possui uma essência, e nessa essência faz-se necessário o uso dos estímulos e do instinto. Por exemplo, o felino, ele é um viajante natural. O canino também. Vagueiam por longos períodos, longas distâncias, e o felino sempre retornando ao seu lar. O canino sempre buscando a melhor localização, a melhor situação, a melhor condição para o crescimento, mas sempre conjuntos. E assim nós vemos nas feras não domesticadas, como os lobos, como as leoas e sucessivamente. Agora, lembra-te do amor que você zela por este ser. E diante do amor zelado a este ser, é certo que as tuas orações, que as tuas preces a eles chegarão e a eles muito orientarão. Muito bem. O Alan Bryan pergunta assim: mentor, e o Brasil irá melhorar ou piorar nos anos seguintes? Não há menor sombra de dúvida que a resposta à sua pergunta, meu querido irmão, é que vai melhorar. Nem um local no mundo irá piorar. O que precisamos talvez compreender, e talvez sim levantarmos um questionamento, é: quais são as suas concepções de melhorar e de piorar? Porque se você olhar para os dias atuais, talvez você pense, piorou. Mas se você olhar o contexto da evolução, do crescimento, do adiantamento, desde o período da descoberta ou da redescoberta em 1500, pelas embarcações portuguesas, pelas caravelas que aportaram lindamente este litoral abençoado, nós veremos que de lá até então melhoramos consideravelmente. Então, melhorar e piorar é um contexto que faz necessário um olhar mais atento. Para algumas pessoas, será anos maravilhosos. Para outros que talvez perderão os seus empregos, e eu não estou fazendo premonições alguma, por favor, apenas dando exemplos, poderão ser anos difíceis, ou pesados, ou sem esclarecimentos. Veja que tudo parte do contexto ao qual nós estamos inseridos. Mas o Brasil, sim, é inevitável que está destinado a ser a pátria do Evangelho e o coração do mundo. A Maria Conceição faz a seguinte pergunta: o Spirit Box é perigoso? Todo o processo que envolve artes marciais tem sim um perigo. Porque numa pergunta realizada agora há pouco sobre o que é ser luz, sobre o que é ter luz, nós compreendemos que a violência é um processo que não condiz com o processo da luminosidade do ser. Mas, ao mesmo tempo, as artes marciais estudadas com o propósito elevado, esclarecido, ela traz àquele que a pratica muita disciplina, muita responsabilidade, muita segurança e, ao mesmo tempo, autodefesa. Pontos importantíssimos para o crescimento humano, principalmente
dos dias atuais. Mas, quando levado pela inconsciência, pelo primitivismo, pela imaturidade do espírito, torna-se uma arma tão violenta quanto um projétil. Porém, aonde a explosão se dará pela força do corpo físico. Então, pelas próprias mãos, o caos. Tudo o que for estudado e tudo o que é vivido neste globo terrestre, abençoado pelo Criador, é belo e divino, mas jamais poderemos esquecer do livre arbítrio. Este que determinará se será de evolução a ferramenta ou será de dias com provações ainda mais intensas. Certo. A Mara Souza, ela pede uma orientação, mentor, para que eu não venha a errar tanto. Preciso de discernimento e sabedoria. Veja, meu querido irmão Robson, mesmo você, ou até mesmo, ou você, melhor dizendo, uma percepção de um estudioso da mente, da alma, do espírito, saberia orientá-la de forma extremamente precisa e justa, de que o problema não são os erros que acreditamos cometer, que o grande problema